Instrução espiritual. A luz segue sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas capítulo 24, versículo 11. A luz segue sempre. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e o invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas, deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 9, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A luz prossegue sempre. É verdade que o materialismo sufocante ainda prepondera, inclusive nas religiões, infelizmente. Mas é bom entendermos que a luz segue sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas capítulo 24, versículo 11. 2000 anos são passados e continuamos reféns do materialismo. Com o Espiritismo ou com o Evangelho à luz do Espiritismo, aí muda tudo. Diz Emmanuel, a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor
ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Então, a gente observa que Pedro foi averiguar a verdade. Ele foi até o túmulo, inclusive, porque falaram que surgiu um boato que tinham roubado, né, os sacerdotes, inventaram a história que tinham roubado o corpo exatamente para forjar a ressurreição. Porque imaginemos, Jesus fez tudo o que fez e os sacerdotes não conseguiam fazer nada daquilo. Curar um cego de nascença, curar rancenianos, inclusive ressuscitar mortos. Então havia um despeito muito grande, uma inveja muito grande. E eles sempre estavam tentando prender Jesus, arranjando motivo para prendê-lo e matá-lo. O que é uma coisa muito estranha, porque eram sacerdotes que estudavam lá os 10 mandamentos, e lá está escrito, não matarás. É incrível isso. A incoerência de saber e não fazer, não colocar em prática. Mas Pedro foi até o túmulo para verificar, porque como assim o corpo não está lá? E as mulheres falaram que ele havia ressuscitado. E Jesus aparece para elas. Mais adiante, Jesus aparece também para Pedro e os outros discípulos. Eles estavam numa reunião com a sala fechada, porque já havia começado a perseguição aos cristãos. E Jesus entra pela porta fechada e cumprimenta a todos, dizendo, paz seja convosco. E tece comentários, exalta as leis de Deus, reveladas por ele, e chama atenção para a questão espiritual, e há um grande contentamento entre eles naquele momento, porque Jesus havia voltado, não houve a morte, a vida prossegue, porque até a cruz os discípulos não tinham fé, tanto que Pedro nega, Judas trai, depois se mata. Então eles estavam perturbados, porque não havia a compreensão, a instrução espiritual confirmada pela própria espiritualidade. Hoje nós temos essa confirmação porque são os espíritos que escrevem os livros que estudamos. Não é Chico Xavier, não é Allan Kardec, são os espíritos. Por isso que Allan Kardec coloca o nome, o título, no primeiro livro, o livro dos espíritos. Não é de Kardec, não é do espiritismo. O livro é dos espíritos. Isso gerou e gera uma autoridade muito grande. E os espíritos, isso no século XIX, no século XX, por meio da mediunidade do Chico Xavier, os espíritos escreveram milhares de páginas, centenas de livros. Então é algo extraordinário para ratificar a própria ressurreição de Jesus. Porque os incrédulos materialistas, ainda que se digam cristãos, porque dentro do movimento cristão há muito materialismo, porque negar a vida no mundo espiritual, que a vida prossegue, é uma demonstração de materialismo. E também não colocar em prática o que Jesus ensina, também é uma demonstração do materialismo. Porque se a pessoa espiritualizar o que Jesus ensina e colocar em prática, nós não teremos materialismo,
porque ele próprio ressuscita e volta a conviver com os discípulos, mas não foi numa visão mediúnica de meia hora, de 20 minutos, não. Foram 40 dias e 40 noites que ele materializava-se e desmaterializava-se. Entrava pelas portas fechadas. Então é algo extraordinário. No século XX, por meio da mediunidade do Chico Xavier, nós tivemos, por exemplo, essa página, esse livro. E isso é algo extraordinário, porque observemos, o livro é psicografado, não é de Chico Xavier. O livro é dos espíritos. Nesse caso aqui, o espírito Emmanuel escreveu através de Chico Xavier esse livro Vinha de Luz, publicado pela editora FEB. E está lá no capítulo 9, a página que estamos tratando hoje. E observemos que são 180 capítulos. Logo, são 180 versículos comentados só nesse livro. Ora, são milhares de versículos comentados pelos espíritos, e principalmente pelo Espírito Emmanuel, onde nós vamos perceber a ratificação da imortalidade. Mas se fosse só o Espírito Emmanuel, poderia haver dúvida. Não, mas Chico Xavier psicografou livros, centenas de livros, mas também de centenas de espíritos, os mais diversos. Aliás, o primeiro livro psicografado, cuja primeira edição veio a lume em 1932, na primeira metade do século XX, foi um livro de poesia. Tinha que ser assim, porque não era um espírito, não era Castro Alves também, nem só Cruz e Souza ou Casimiro Cunha. Foram dezenas de poetas brasileiros e portugueses, para que não houvesse dúvida e que realmente estivesse ratificada ali a própria ressurreição desses espíritos que voltaram e entraram pela porta da mediunidade na sala interna da mente do Chico Xavier e escreveram. Então é algo extraordinário. Nós precisamos buscar a instrução espiritual, porque a instrução espiritual muda tudo. Evidentemente que nós temos que valorizar a instrução espiritual, considerando que ela não é fornecida didaticamente por um homem, por um educador encarnado, não. A instrução espiritual é trazida pelos próprios espíritos. E é bom a gente entender, nós não temos um espírito, uma alma. Nós somos o espírito, a alma. E este é o entendimento que muda tudo. De fato, se nós buscarmos esse entendimento, que nós somos espíritos, que estamos transitoriamente habitando o corpo de carne, isso muda tudo, inclusive no que tange a responsabilidade moral, porque nós vamos compreender também, com as próprias instruções dos espíritos, que nós somos herdeiros dos atos. Tudo fica na nossa conta, sejam as atitudes do bem, sejam as do mal. Tudo fica na nossa conta. Ora, evidentemente que uma consciência instruída procurará buscar agir, pensar, falar e agir no bem, porque uma vez que somos herdeiros, com total consciência disto, que somos herdeiros dos atos. Não fica na conta de ninguém, fica na nossa conta. As coisas boas que fazemos, mas as coisas ruins também. A pessoa acha que leva vantagem, que pode enganar o próximo, que pode iludir emocionalmente nas questões sexuais, ou levar vantagem nas questões financeiras. Não, está tudo na nossa conta. Um dia nós vamos ter que consertar aquela coisa errada que fizemos. Ainda que passe 50 anos, 100 anos, 500 anos, não importa. Nós vamos ter que consertar o que fizemos de errado. Então, é maravilha a gente observar
a luz do entendimento, a luz da instrução espiritual, a luz que vai clareando o nosso raciocínio de tal maneira que caminhamos com mais segurança, transitamos nas provações, nas perturbações do dia a dia com mais segurança. Então é muito importante que, de fato, busquemos a compreensão maior. Diz Emmanuel: entregue ao efêmero, não creia na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue, sempre inspirando seus missionários, ainda incompreendidos. O próprio Chico Xavier, na época, foi muito perseguido nos primeiros anos e não foi compreendido. Mais adiante, considerando toda a humildade, toda a demonstração daquela realidade espiritual, daquelas verdades, e a própria postura de humildade, de caridade, de amor ao próximo, acabaram convencendo seus perseguidores e seus antagonistas. E o que ocorre? Depois todo mundo, não importa qual fosse a religião, ou ainda que a pessoa não tivesse religião nenhuma, mas o nome Chico Xavier era um nome respeitável, porque ele aplicava nele mesmo o que ele falava, o que ele recebia dos espíritos. Ele soube exemplificar. Nós estamos lendo o texto aí, conversamos, né, falamos, comentamos um pouco, mas quem puder depois entrar lá no YouTube, no canal Novamente Espiritismo, e fazer algum comentário, tecer algum comentário, é bom porque ajuda. Às vezes, tem coisas que eu não falei no comentário, tem coisa que escapa. Eu não tenho, assim, grandes compreensões, grandes entendimentos, mas, às vezes, a pessoa tem um entendimento de uma palavra, de uma frase, é importante que entre lá e comente, para ajudar os outros participantes que possam estar com dificuldade de comentar. Tem gente que fica com vergonha, mas é só entrar lá no canal, aí está lá, comentários, clique em comentários e escreve alguma coisa que a pessoa sentiu da página. Aí isso ajuda a outra pessoa que também está assistindo o áudio, o vídeo, também a comentar. E, às vezes, até promove ali uma discussão. E isso é importante, que haja uma conversa sobre aquele ponto de vista, o outro já apresenta um outro ponto de vista, e isso ajuda na fixação do entendimento da mensagem do Evangelho.